Queridos, graça e paz. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. Jó, capítulo 19. Se Deus permitir, no dia 6 de julho, nós vamos começar uma nova série de mensagens, que será no livro de Ruth. Ore por isso. Jó capítulo 19, versículos 23 a 27. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para que sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo na minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Vamos orar? Deus, o teu servo Jó, no auge da dor, fez uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. A confiança que ele tinha no Redentor que vive. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não tem essa plena convicção, Deus, opera a fé salvadora. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Converta, transforma, santifica vidas, glorifica o teu Filho, coloque Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. Atrai o nosso coração para ti mesmo. Inclina, Senhor, o nosso coração aos pés da cruz. Santifica as nossas vidas e usa a minha vida apenas como instrumento nas tuas mãos. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Calma, está tudo bem. Como é bom ouvir essas palavras de alguém que nós amamos no momento difícil que nós enfrentamos. Nem sempre temos alguém para falar assim com a gente. Calma, está tudo bem. Imagine algumas cenas comigo. O garoto que perdeu o pênalti na final do campeonato infantil ali na sua escola e o seu time perdeu. Aí o pai chega e fala para ele assim: calma, filho, está tudo bem. Ano que vem tem campeonato de novo. Imagine aquela garotinha que passou muito tempo estudando piano e na hora da apresentação deu um branco. Esqueceu tudo. Todo mundo esperando, a família está ali e deu um branco. A mãe chega e diz assim: calma, filho, está tudo bem. A esposa que chega em casa depois de um dia difícil e diz para o marido: deixa eu ficar quietinha, pelo menos por alguns minutos. E o marido amorosamente diz: calma, está tudo bem. O marido que bateu com o carro e chegou em casa estressado e a esposa quer conversar sobre o dia, ele diz também para ela: minha filha, espera só um pouquinho, deixa eu acalmar o meu coração. E ela responde amorosamente: está tudo bem, não tem problemas. Queridos, Jó não tem ninguém para dizer para ele: calma, está tudo bem. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que esse mundo é caído, quebrado pelo pecado. E diz a Bíblia que os dias são maus, mas a Bíblia também afirma em Efésios capítulo 6 que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus por causa do dia mau. Existe um dia mau. Os dias são maus, mas existe um dia que é chamado o dia mau. E a Bíblia registra para nós que Jó viveu esse dia mau. Mesmo quem nunca leu a Bíblia já ouviu falar da paciência de Jó. E eu gostaria de te encorajar a ler esse livro. Não é verdade que Jó nunca lamenta, que Jó nunca reclama. O que Jó não faz é blasfemar contra o Senhor. Curiosamente, esse patriarca, você não encontra o nome dele na galeria da fé, dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11. Mas com toda certeza, o livro de Jó é um instrumento nas mãos do Senhor para tratar o nosso coração, para nos confortar nos momentos difíceis, para saber que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que guia a história, que dirige a nossa história.
E a história de Jó começa assim, Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Um homem extremamente rico, o mais rico do Oriente, diz a Bíblia. Os seus filhos faziam festas, convidavam as suas irmãs, e diz a Bíblia que Jó, depois das festas, ele oferecia sacrifício a Deus, preocupado se os seus filhos pecaram contra o Senhor no seu coração. Ele intercedia diante de Deus pelos seus filhos, e Jó fazia isso constantemente. Um dia, aconteceu uma reunião no andar de cima, uma dimensão que nós não temos acesso. Não pisque, preste bastante atenção. Verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Uma reunião no andar de cima, numa dimensão que nós não temos acesso. A Bíblia diz que os filhos de Deus estão ali se apresentando, e cremos que os filhos de Deus são os anjos, e Satanás está ali junto. Quando Jesus, ele acabou de comer a ceia, a Páscoa, e instituiu a ceia, começaram um burburinho entre os discípulos de Jesus, quem era o maior. E aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás quis te peneirar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. Em que âmbito aconteceu essa conversa? É nesse andar de cima que eu estou falando para vocês, que nós não temos acesso, onde Satanás pediu para peneirar Pedro. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, algo interessante acontece. Porque quando ele volta assunto aos céus, diz a Bíblia que Satanás, ele é expulso. Ele perde esse acesso. Mas até esse momento da história, Satanás tinha esse acesso a Deus. Sabe o que é curioso, João? Quando Jesus encarnou, houve uma manifestação demoníaca do inferno. Você nunca viu tanta gente endemoniada quanto o período que Cristo andou aqui entre nós. Jesus andava poucos metros e encontrava um demoniado. Mas quando Jesus ressuscita e volta para o Pai, diz a Bíblia que Satanás é expulso. Isso você vai encontrar em Apocalipse capítulo 12. Então, até esse momento da história, Satanás tinha esse acesso. Ele se compareceu na reunião dos filhos de Deus. E Deus então pergunta, olha que interessante, Jó 1,7. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Eu estava ali passeando, dando uma volta na terra, observando a tua bela criação. Aí Deus continua o diálogo com Satanás. E o Senhor disse a Satanás, verso 8: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É Deus falando, irmãos, não é a esposa. Ele é um homem íntegro e reto, e que teme a Deus, e que se desvia do mal. Você observou bem? E Deus então dá as características de Jó para Satanás. Essa é uma cena que acontece no céu. Jó não leu esse capítulo 1 dele. Ele não sabe dessa conversa de Deus com Satanás. É uma conversa, como eu falei para vocês, que está acontecendo no andar de cima. Jó nunca teve acesso ao Jó capítulo 1. Mas ele viveu essa experiência sem saber desse quadro maior. E nessa conversa de Satanás com Deus, Satanás então apresenta a sua tese de doutorado. Sabe qual é a tese de doutorado de Satanás? As pessoas só te adoram porque o Senhor cobre as pessoas de bênção. É assim que funciona, eu já observei, é assim que funciona. Presta atenção a algo aqui, irmãos. O diabo não sabe o que você pensa, ele não é onisciente. O diabo, ele é observador. O presbítero Arlindo falava para mim assim: Bruno, o diabo, ele é velho. Ele observa a humanidade. E sabe o que ele observa? As janelas do nosso coração. O que faz os nossos olhos brilhar. O que faz a nossa pele os pelos ficarem arrepiados. O que nos faz sorrir. O que nos faz ficar de rosto fechado, amargurado. E com essa observação em mente, com esse conhecimento, ele diz: as pessoas só te adoram, Deus,
Por que o Senhor cobre essas pessoas de bênçãos? Tire as bênçãos para o Senhor ver. Se alguém te adora. Sabe o que Deus diz? Ok, não toque nele, mas pode tirar todas as bênçãos. Pode tirar suas bênçãos materiais. Sabe o que nós aprendemos aqui logo no início? Primeiro, que o diabo não tem poder para mexer na minha vida e na sua sem a permissão de Deus. Amém, né, gente? Graças a Deus por isso. Ele não pode fazer isso. Para ele mexer na minha vida e na sua, ele tem que pedir em primeiro lugar a permissão de Deus. Depois desse diálogo com Deus, onde Deus permite que Satanás toque nos seus bens materiais, Satanás então sai da presença do Senhor e começa a chegar as notícias para Jó. Chega um servo desesperado correndo e diz assim: Jó, os sabeus mataram os seus servos, levaram todas as suas jumentas, Jó. Só eu escapei para trazer a notícia. Falava esse servo ainda quando chegou outro servo com outra notícia: Jó, caiu fogo do céu e as ovelhas e os seus servos morreram. Só eu escapei. Falava esse servo ainda quando chegou outro servo correndo desesperado e disse: Jó, os camelos roubaram também os camelos. E em poucos momentos chegou a pior notícia. Sabe qual a pior notícia? Seus filhos, Jó, estavam festejando. E um vento muito forte veio sobre a casa deles. E os seus 10 filhos morreram. E agora, gente? 10 filhos. Será que Jó vai blasfemar? Olha o texto bíblico. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só pela graça de Deus. Por isso que Paulo mais tarde vai falar de uma paz que excede o entendimento. Só pela graça de Deus alguém tem condições de dizer o que Jó disse. Mas ele não blasfemou contra o Senhor, mesmo tendo que enterrar os seus 10 filhos. Perdeu todos os seus bens, todos os camelos, as ovelhas, e acabou de enterrar os seus 10 filhos. Para nossa surpresa, quando você lê o livro de Jó, o processo começa de novo. Satanás se apresenta de novo na presença de Deus e Deus chama Satanás para a conversa. Nem sempre a gente compreende o agir de Deus, não é verdade? Por quê? Um dia desse eu estava conversando com o Paulinho sobre isso, né, Paulinho? Sobre o livro de Jó. Deus que chama Satanás para a conversa. Não é Satanás que chega falando sobre Jó, mas é o próprio Deus. E Deus pergunta mais uma vez para Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se não desvia do mal, ou que se desvia do mal. E sabe qual é a tese de Satanás agora? Deus, pele por pele, e o homem blasfema na sua face. Sem dinheiro a pessoa suporta, sem filho suporta, mas sem saúde ninguém aguenta. Na falta da saúde, alguém blasfema contra o Senhor. Olha o que o texto diz. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e o homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a sua mão e toca nos ossos, na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Te adorar a Deus com saúde é fácil. Eu quero ver alguém te adorar na doença. Jó já estava pobre, já tinha enterrado os seus 10 filhos, mas faltava uma área para formar o tripé, onde nós mais adoramos, ou onde nós mais idolatramos esse tripé: família, dinheiro, saúde. É o tripé. E Satanás quer tocar no tripé, algo que nós idolatramos facilmente. As 3 áreas da vida. E sabe qual foi a resposta de Deus, gente? Verso 6. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Ele está nas suas mãos.
Satanás então sai da presença de Deus. E esse homem é tomado de tumores dos pés à cabeça. Sabe aquela doença de uma hora para outra? Do nada você está bem. Eu já contei minha história para vocês. Eu estava de férias na praia. Daqui a pouco um coágulo no coração, de uma hora para outra. Não estou me comparando aqui com Jó não, tá gente? Só estou falando para dizer para vocês, quando a doença chega assim, do nada. Do nada. E Jó então começa a ficar cheio de pus no corpo, ficava se coçando com cacos de telhas, um hálito terrível. A esposa não aguenta ver Jó naquela situação terrível. E o que ela diz? Olha o que o texto diz. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa logo esse Deus, Jó, e morra. Esse foi o conselho da esposa. Ele vivendo o momento mais difícil da sua vida, sem os seus filhos, sem os seus bens, e agora sem saúde. Ela falou, irmãos, exatamente aquilo que o Satanás queria que ele fizesse. Eu acredito que até nessa hora o Satanás soprou no ouvido de Jó assim: faz isso, blasfema logo, escute a sua esposa, abandone logo esse Deus. O que Jó fez? Projeto. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. A resposta de Jó, ela é surpreendente. Sabe o que Jó está dizendo? Então quer dizer que para você, Deus somente é bom quando nos cobre de bênçãos, só quando tem filhos, só quando tem saúde, é só quando tem dinheiro que Deus é bom? É assim que funciona para você? Ou Deus é bom o tempo todo? Dr. Russell Shedd, olha o que o Dr. Russell Shedd diz. A razão humana não consegue entender algumas verdades afirmadas nas Escrituras. Ultrapassa, gente, a nossa capacidade. Nesse caso, é melhor não entender, apenas crer, como no caso de Jó, que também não pôde explicar a razão do seu sofrimento, e mesmo assim não aceitou o mau conselho da sua esposa. Eu tenho falado para vocês, desde que eu cheguei aqui, que o grande desafio da vida cristã é confiar em Deus, confiar verdadeiramente no Senhor. Mesmo que você esteja enfrentando momentos difíceis que você não consegue compreender o que está acontecendo, mas independente se você está compreendendo ou não, Ele continua sendo Deus bom, amoroso, misericordioso e justo em todos os seus caminhos. O nosso querido amado irmão Jó dormiu rico e acordou pobre, dormiu com saúde e acordou sentindo muita dor. Enterra seus filhos, agora ele está terrivelmente doente, sem o apoio da sua esposa, com vermes no corpo. E aí o nosso querido Jó recebe a visita dos seus amigos. Quem sabe agora ele vai ser consolado. A Bíblia nos ensina a importância de ter amigos. A Bíblia chega a dizer que há amigos mais chegados que irmãos. Como é bom um amigo para apoiar, para colocar as mãos no ombro e dizer: eu estou aqui. Quem sabe essa é a esperança de Jó. Quando esses amigos chegaram, eles ficaram 7 dias e 7 noites, sem falar nada, diante do quadro terrível que eles encontraram, em silêncio, tão chocados. E aqui serve uma aplicação para nós, igreja. Existem momentos da nossa vida que nós seremos instrumento nas mãos do Senhor se apenas ficarmos calados, sem falar nada. A Bíblia diz assim: está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém chorando? Chorai com os que choram. Nesses 7 dias, eles abençoaram a vida de Jó. Mas quando eles abriram a boca, irmãos, só acusações, esmagando a cana quebrada, aquilo que Jesus disse que nós não devemos fazer.
acusaram Jó de pecado, falaram para Jó que os filhos deles morreram porque eram pecadores, eram ímpios, e aquilo ali era um castigo de Deus. Era Deus pesando a mão. É Deus que estava trazendo um juízo sobre a vida de Jó e toda a sua família. Eles achavam que entendiam o agir de Deus. Existe um pensamento daquela época e que está muito vivo até hoje. Que pensamento é esse? Presta atenção. Deus cobre de bênçãos pessoas boas e castiga pessoas ruins. Se alguém está sofrendo, é por causa de algum pecado específico. Esse pensamento está vivo. É o que você encontra na teologia da prosperidade. Se você não está prosperando, é porque alguma coisa você fez, tem algum pecado escondido. Porque Deus castiga pessoas más e cobre de bênçãos de pessoas boas. É a teologia da retribuição, propagada pela teologia da prosperidade. Mas não pisque, irmãos. É fácil criticar essa teologia, mas ela fica sempre nos porões da nossa alma. Basta alguma coisa ruim acontecer com a gente que nós pensamos assim: será que eu fiz alguma besteira? Será que Deus está pesando a mão? É verdade que Deus nos corrige e nos disciplina, mas nós lidamos com Deus muito assim. Essa teologia está muito viva. E se você fizer uma leitura cuidadosa do livro de Jó, você vai perceber que Jó acreditava assim também. Jó também acreditava nessa teologia da prosperidade. E é por isso que Jesus, quando esteve aqui entre nós, os discípulos um dia chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, quem pecou para essa criança nascer cega? Ela ou os pais dela? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ela, nem os pais. Essa doença é para a glória de Deus. Então cuidado quando você vê alguém sofrendo e você logo diz assim: é a mão pesada de Deus. O livro de Jó foi escrito para nos ensinar que nem sempre o princípio da retribuição divina se aplica a todos os casos de sofrimento no mundo. Nem sempre. Deus disciplina, mas Deus também prova os seus filhos. E o livro de Jó é um grande exemplo. O próprio Deus diz que ele era íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Os sofrimentos de Jó eram bastante misteriosos. E os propósitos de Deus não foram revelados a Jó. Já os amigos de Jó achavam fácil discernir o que Deus estava fazendo. É só você olhar ao nosso redor, gente. Tem gente temendo a Deus sem saúde. Tem gente que não quer nada com Deus, com a saúde boa. Nem essa gripe pega, para você ter ideia. Não é assim? Você vê gente piedosa. João Calvino, por exemplo, tinha 10 enfermidades, enterrou 3 filhos. Um homem que foi um instrumento nas mãos do Senhor. Não podemos esquecer que vivemos no mundo caído e viver fora do Éden é assim. Aqui tem doenças. Aqui tem dificuldade financeira. O mal não é distribuído de modo proporcional, gente. É um mundo quebrado. Não era assim. Não fomos criados com defeito de fábrica. Eu já falei isso aqui. Mas no meio dessa provação toda, de lágrimas e muita dor, Jó não aguentou. Chegou um momento que ele começou então a fazer perguntas para Deus. Por que, Deus? Por que, Senhor? Sabe o que Jó pergunta para Deus, irmãos? Por acaso eu não chorei por aquele que atravessava os dias difíceis, Deus? Eu não chorei com os que choram? Só não viu aquele dia? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado, Deus? É a tua mão que está pesando, eu fiz alguma besteira, eu deixei de se compadecer, eu deixei de ajudar o próximo. Sabe o que Deus fez, irmãos? Devolveu 70 perguntas para Jó. Não respondeu uma pergunta, devolveu 70 perguntas. E Deus começa a perguntar a Jó: onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu disse para a onda do mar quebrar aqui e não ali? Você entende dessas coisas, Jó? Me responde. Você quer uma audiência comigo? Então me responde. Que maneira de Deus tratar alguém no auge da dor, hein? Perguntas desse nível? Jó, há milhões de coisas acontecendo no mundo sobre as quais você não conhece nem o básico, é o que Deus está dizendo.
Você não tem noção como as coisas funcionam, Jó. Mas eu as conheço perfeitamente. Você é uma criatura finita, que não tem sabedoria para governar o mundo. Você é ignorante, Jó, em relação a 99,99% dos processos. Eu sei o que eu estou fazendo, Jó. Mais uma vez, gente. Deus está consolando Jó, dizendo: Jó, eu sou confiável. Eu não devo explicação para ninguém. O que você precisa é confiar em mim. É por isso que o movimento, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, não é compreender exaustivamente para crer, é crer para compreender. 3 anos que Jesus gastou no seu ministério público e particular com os seus apóstolos, foi isso que ele ensinou. Eu sou confiável, confia em mim. Porque qual foi o grande desafio lá no Éden, quando havia apenas um casal e Satanás chegou com uma proposta? Você confia plenamente no que Deus disse? Eu acho que você não compreendeu o que ele disse. Essa é a proposta de Satanás sempre. Você confia em Deus? Deus é mesmo confiável? O texto que nós lemos no início da mensagem, ele é uma das declarações de fé mais lindas de toda a Bíblia. Escrita num contexto de lágrimas, de luta, de muita dor, onde até as crianças estavam rindo de Jó. Ele está agora sem amigos, sem filhos, sem dinheiro, sem saúde, no vale da sombra da morte, onde ele literalmente não tem ninguém no âmbito horizontal. Aí Jó quer fazer a sua declaração de fé. Vamos lá para o texto inicial. Jó 19, 23 e 24. Jó diz assim: quem dera fosse agora escritas minhas palavras, quem dera fosse gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. O desejo de Jó é que suas palavras fossem gravadas como testemunha que permanecesse para nós hoje. E ele se refere aqui a 2 métodos de registro que eram comuns no Antigo Oriente Próximo. Gravadas em livro, refere-se aos rolos, à inscrição em tábuas de barro. Esculpidas nas rochas com chumbo, a ideia é que fosse algo público, permanente, que ficasse para as próximas gerações. A declaração de fé dele. Ele não sabia, irmãos, que Deus ia registrar na sua santa palavra essa declaração bela e encorajadora, não em pedras, mas na santa e eterna palavra de Deus, onde a Bíblia vai dizer para mim em Romanos que tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para nos consolar hoje, para ter esperança hoje. Mas o que Jó gostaria que fosse registrado? A sua revolta, o seu desespero? Não, a sua declaração de fé. Olha o que Jó disse, verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O pronome possessivo, meu Redentor. O principal consolo de Jó estava na palavra meu Redentor. E de fato o meu Redentor vive. E aqui eu tenho que citar Spurgeon, porque Spurgeon, eu acredito que ele foi um cirúrgico aqui para interpretar esse texto. Olha o que o Spurgeon disse: ah, como é bom segurar nas mãos de Cristo, do Cristo vivo. Mas antes de desfrutarmos Jesus, precisamos tomar posse dele. Que utilidade teria um Redentor que não me redime? Há também outras palavras que exprimem a confiança inabalável de Jó: eu sei. É mais fácil dizer eu tenho esperança, eu creio, e milhares de pessoas no aprisco de Jesus nunca passarão disso. Porém, a fim de chegar à essência da consolação, é preciso dizer eu sei que o meu Redentor vive. No auge da dor, da luta, das lágrimas, do sofrimento, Jó diz: eu sei, eu tenho plena convicção que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Será que Jó tinha noção
da crucificação, quando Cristo foi levantado e pendurado numa cruz? Será que Jó tinha noção quando Jesus foi tirado do túmulo, levantado dentre os mortos? Não pisque. Esse homem que é apontado para nós como um exemplo precisa de um redentor. Esse homem que Deus disse, esse homem é íntegro, esse homem é reto, e esse homem se desvia do mal. Esse homem que é uma espécie da nossa melhor versão, a melhor versão da humanidade, está aqui, apresentada pelo próprio Deus, e esse homem diz: eu preciso de um redentor, e eu sei que ele vive. Preste atenção em algo. Vou compartilhar com vocês a minha declaração de fé, que eu fiz fazendo essa mensagem. Minha salvação não está fundamentada em nenhuma gota do meu suor, mas no sangue do meu Redentor Jesus Cristo, que foi derramado no madeiro. Eu sei que não depende do meu esforço. Todos esses elogios que Deus fez para Satanás não me salva. O que me salva é ter um Redentor. Alguém que me substitui na cruz. Alguém que me representa diante de Deus. Alguém que me resgata. Alguém que paga o preço dos meus pecados. Pergunto para você: em quem você deposita toda a sua esperança na vida e na morte? Você que está aqui nessa noite. Em quem? Para resgatar você do mal que existe fora das garras de Satanás e do mal dentro de nós mesmos. O Jó não teve um passado como o meu, marcado por uma vida de pecado, talvez como alguns aqui também, mas esse homem está dizendo: eu preciso de um redentor. Em quem você confia? Se você morrer agora e chegar diante de Deus, o que você vai falar para Deus? Qual seria a sua declaração? Se Deus perguntasse para você: me dê um motivo para deixar você entrar no novo céu e na nova terra, qual seria a sua resposta? Será que no fundo não confiamos em nós mesmos? Mas o texto continua: depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Meus irmãos, isso aqui é rico demais. O nosso querido Jó, ele crê na ressurreição do corpo. Não é verdade que Jesus veio salvar somente almas. Lembra dos apelos antigos? Hoje, 50 almas para Jesus. E o corpo foi para onde, gente? Deus veio salvar o homem inteiro. Por isso a ressurreição do corpo, como nós vimos pela manhã. A Bíblia não se envergonha do corpo humano, como alguns filósofos de algumas religiões. Ela reconhece que o corpo humano é caído, ele é quebrado, mas haverá a ressurreição. Como diz o apóstolo Paulo, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Irmãos, vocês sabem o que Jó está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, ainda que eu apodreça, me decomponha no túmulo, ainda que o fogo consuma o meu corpo, ou o mar me trague, ou as feras me devorem, ainda assim o meu corpo será restaurado. Que esperança, gente, no auge da dor. Não é numa vacina que vai ser lançada a qualquer momento, mas na ressurreição do corpo. Você crê na ressurreição? Foi Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deixa eu falar uma coisa para você. O pai da fé, Abraão, lá do início da Bíblia, naquele período patriarcal, ele acreditava na ressurreição. No dia que Deus disse: sacrifica o Isaque, antes de levantar o cutelo, ele disse: nós vamos lá, nós vamos adorar e nós voltaremos. Mas ele levantou o cutelo para cortar o pescoço do menino. E como a revelação de Deus ela é progressiva, o Novo Testamento ilumina o Velho Testamento. Hebreus diz que ele acreditava que Deus ressuscitaria Isaque.
Por isso ele estava disposto mesmo a cortar o pescoço de Isaque. Foi Jesus que disse em Apocalipse: estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. No auge da doença, ele tem plena convicção de um corpo perfeito. Esse corpo aqui está sujeito a doenças, envelhecimento, decomposição, mas será revestido de um corpo perfeito. Como diz Apocalipse, a morte já não existirá. Por isso que para nós, a nossa vida não termina no cemitério, gente. O cristianismo oferece restauração da vida. Teremos corpos que nunca tivemos, mas sempre desejamos. Tim Keller. A esperança cristã não é simplesmente uma existência desencarnada, etérea, mas uma esperança na qual a alma e o corpo são perfeitamente integrados. Uma esperança que nos permite dançar, abraçar, trabalhar, brincar. Assim, a doutrina cristã da ressurreição é uma reversão da aparente irreversibilidade da morte. É o fim do nunca mais. Você crê nisso? Hoje pela manhã eu disse, se você não crê nisso, a sua fé é vã. Porque se Cristo não ressuscitou, ainda estamos mortos em nossos pecados. A mensagem do cristianismo não é apenas do Cristo crucificado, mas do túmulo vazio. Ele continua: eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade desfalece, de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Ele sabe da decomposição do seu corpo, mas isso é indiferente para ele. Os seus olhos brilharam com a esperança do futuro, mas ele sabe também que os seus olhos, eles irão contemplar face a face o seu Deus. No meio do vale, ele coloca os olhos na presença do Senhor. Ele enfrenta as provações da vida, confiando nas promessas de Deus. Não pisquem. Mesmo sem explicações racionais ou teológicas para o desastre e a dor. Jó, pela graça de Deus, está confiante. Mas como eu disse para você, Paulinho, aquele dia, Deus está provando para Satanás que a fé salvadora jamais será destruída. O livro começa com a conversa lá em cima, e Deus está provando através do seu servo Jó, a fé salvadora jamais será destruída. Ele continua confiante. Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai experimentar um dia mau, Pedro, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não se desfaleça. Jesus não livrou Pedro do dia mau, não livrou, mas fortaleceu Pedro no dia difícil da sua vida. Depois de negar Jesus, dizendo que ele nem conhecia Jesus, o próprio Cristo vai lá na praia um dia para restaurar Pedro, com aquelas perguntas maravilhosas: tu me amas, Pedro? Tu me amas? O Jó gostaria que essa declaração de fé fosse registrada, e Deus registrou para nós. Algumas aplicações para nós dessa passagem. Nós acabamos de ler a confissão de fé de Jó. Se você lê cuidadosamente, você vai perceber que Jó professa a sua fé no Deus que é criador de todas as coisas. Mas preste atenção, irmãos. Crer que Deus existe e que Deus é o criador de todas as coisas não te salva. Crer que Deus é todo poderoso, que criou todas as coisas, não salva você. Acreditar que Deus amou, que Deus é bom, que Deus é justo, não salva você. A Bíblia diz: crês que Deus é um só, você está fazendo bem, mas até os demônios acreditam. Jó crê no Redentor. A salvação está na obra de Cristo. Creiam em Deus, disse Jesus, mas creiam também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há salvação fora de Cristo. A Trindade Santa coloca Cristo como
o mediador. Você precisa crer nele. Crer em Jesus, onde nenhum outro nome pode reconciliar você com Deus. Foi Jesus que disse. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê em Deus? Ok, louvado seja Deus. Mas você crê em Jesus Cristo? Não basta crer que Deus criou todas as coisas. É preciso acreditar que Jesus Cristo é aquele que viveu por você, morreu na cruz por você. Ele é o Redentor. O Redentor é aquele que nos resgata, que paga o preço, que derrama o seu sangue. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. A sua fé está fundamentada em Cristo. Um dos lemas da Reforma Protestante é solos Cristo. Somente Cristo. É em Cristo que você acredita? Você confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Segunda aplicação. Deus realmente é confiável, gente? Essa é a pergunta que foi feita lá no jardim por Satanás. É racional confiarmos no Deus cujo amor e justiça foram revelados na cruz? O Deus ferido é digno de nossa confiança? Quem aqui já ouviu falar em Teodiceia? Problema do mal. E o mal que existe no mundo? Onde nós afirmamos com a boca muito boa que Deus é amor, mas e o mal está aqui presente? Como nós lidamos com a presença do mal no mundo? Deus é confiável mesmo tendo a presença do mal no mundo? John Stott tem um livro chamado A Cruz de Cristo. E para mim ele foi muito especial nesse livro. Olha o que ele diz. Se Deus realmente está no comando, de algum modo ligado a todo o sofrimento no mundo, por que Ele é tão caprichoso e injusto? É Ele um sadista cósmico que se deleita em ver-nos retorcer? Essa é a terrível caricatura de Deus que a cruz desfaz em pedaços. Não devemos vê-lo numa cadeira de balanço, mas numa cruz. O Deus que nos permite sofrer, Ele próprio uma vez sofreu em Cristo. E continua a sofrer conosco e para nós hoje. Que a crucificação de Cristo venha a ser as lentes para a gente enxergar as mazelas desse mundo. Se você tira a cruz de Cristo, como disse J.C. Ryle, e a Bíblia é um livro sombrio, assustador, mas com a cruz de Cristo, onde o próprio Deus se fez carne, e se entregou pelos nossos pecados, eu posso dizer, Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso. Nós precisamos subir o monte chamado Calvário, irmãos, todos os dias, e lá do alto do Calvário, enxergar todo o sofrimento que existe nesse mundo. Um Deus que sofreu no meu lugar e no seu, que experimentou o mal no grau máximo, porque o filho dele era o único inocente que pisou nesse mundo. Eu não sei você, mas se você me acusar de algo que eu não fiz, aí, irmãos, eu fico bem nervoso. Não vou mentir para vocês, não. Se você me acusar de algo que eu não fiz, eu vou tentar argumentar com você até no último momento. Mas a Bíblia diz que Jesus se calou. E como a ovelha muda, ele foi caminhando diante dos seus acusadores, batendo no rosto dele, zombando dele, cuspindo nele. Estão entendendo, gente? Um Deus que sangrou de verdade, que resistiu o pecado, como nós vimos na semana passada, até ponto de derramar sangue. Terceira aplicação. Por que Deus permitiu Jó passar por isso tudo? Por que, gente? Tinha algum propósito nisso? A Bíblia diz que Jó cresceu, ele aprendeu mais de Deus. Projeta. Final do seu livro ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por que Deus permite que nós passamos por aflições, por provações profundas?
Porque, como disse C.S. Lewis, Deus fala com a gente nos momentos alegres, mas no sofrimento Ele grita, porque nós não sabemos ouvir Deus direito. O sofrimento, em vários momentos, é um instrumento nas mãos do Senhor para revelar quem é o nosso Deus. Onde Jó diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mas sabe de uma coisa? Porque nem todo mundo sofre. Porque Deus não tem apenas uma maneira de ensinar a gente. Alguns aprendem com sofrimento, outros não precisam disso. Você sabe muito bem, Jesus curou uma pessoa sem olhar, a outra Ele fez barro, lodo, passou no rosto e mandou lavar ainda no tanque. Por que Ele não curou todo mundo da mesma maneira? Ele tem a sua pedagogia, a sua maneira de ensinar. Por isso, cuidado quando alguém estiver sofrendo e você precipitadamente pensar no seu coração, mas também é o pecado que ele cometeu. Cuidado com isso, nosso coração é enganoso. Eu estava falando com a Gendra agora à tarde. Nós temos facilidade de ver o cisco no olho dos outros, mas a trave dos nossos olhos é uma dificuldade danada. Os amigos de Jó acusaram Jó de pecado porque eles não conheciam o quadro maior. Por último, queridos, a perda de pessoas amadas. Aqui alguns irmãos perderam. Eu já perdi meu pai. Eu amo meu pai até hoje. Sofro com a morte dele até hoje. Faz parte desse mundo. As doenças estão aí, gente. As reviravoltas financeiras da vida, os fracassos morais, todas essas coisas um dia poderão nos atingir. Não existe uma vacina para te deixar imune dessas coisas. Não existe. Aqui tem lágrimas, aqui tem lutas, mas aqui também tem promessas gloriosas. Aqui tem certeza que mesmo no vale da sombra da morte, Ele não nos abandonará. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse o Senhor Jesus. Mas não coloque a sua esperança nessa vida, porque a Bíblia diz que a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida. Somos mais infelizes de todos os homens. Qual é a declaração que devemos terminar essa noite? Nós, porém, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Amém? Vamos colocar de pé.